2004, Campeonato Carioca. No Campeonato Carioca de 2004, tanto a Taça Guanabara quanto a Taça Rio foram disputadas em fase de grupos, onde os dois primeiros colocados de cada avançaram às semifinais e, posteriormente, à final. O campeão da Taça Guanabara, equivalente ao primeiro turno, foi o Mengão, após bater o Fluminense em um jogo pra lá de movimentado, que acabou 3-2. Os gols do jogo foram marcados por Fabiano Heller, Jean, e pelo lateral esquerdo Roger Guerreiro para o Flamengo, e Antônio Carlos e um gol contra do zagueiro Henrique para o Fluminense. A campanha do Mengão na Taça Rio foi bem ruim, já que não conseguiu se classificar para as semifinais, pois terminou o segundo turno em uma medíocre quinta posição no Grupo B. O campeão da Taça Rio foi o Vasco, após bater o Fluminense na final por 2-1. A decisão do estadual colocou frente a frente o Flamengo do técnico Abel Braga contra o Vasco do técnico Geninho, que estava disposto a fazer de tudo para conquistar o bicampeonato estadual para o Cruz Maltino. Na partida de ida, o Flamengo foi melhor durante boa parte e chegou a abrir 2-0 no placar, em gols marcados pelo lateral direito Rafael e pelo zagueiro Fabiano Heller, mas o Vasco, fazendo de tudo para não ficar com tamanho prejuízo logo no jogo de ida, conseguiu diminuir a vantagem do Mengão aos 33 minutos do segundo tempo, em gol marcado pelo volante Coutinho. Na volta, o Vasco começou com tudo, e logo aos 4 minutos de jogo abriu o placar com o atacante Valdir Bigode, embora o gol tenha sido irregular, já que o vascaíno estava em posição de impedimento. O jogo foi para o intervalo com o Vasco vencendo, mas mal sabiam os vascaínos que a estrela do atacante Jean brilharia como nunca naquele dia. O atacante revelado nas categorias de base do Mengão foi o responsável por marcar os 3 gols da virada e da vitória flamenguista, confirmando mais um título para o Flamengo e mais um vice para o Vasco. 2006, Copa do Brasil. Em 2006, pela primeira vez na história, a final da Copa do Brasil colocou frente a frente 2 clubes da mesma cidade e do mesmo estado, e que no caso foram as equipes do Vasco e do Flamengo. O Mengão, que durante boa parte da competição foi comandado pelo técnico Valdemar Lemos, fez uma campanha memorável, passando por equipes como Guarani, Atlético Mineiro e a grande surpresa daquela edição, o Ipatinga de Minas Gerais. As finais só foram realizadas após a Copa do Mundo daquele ano, e durante a paralisação para o Mundial, o Flamengo demitiu Valdemar Lemos, o que, ao meu ver, foi uma verdadeira injustiça, e em seu lugar, a diretoria contratou Ney Franco, que estava no Ipatinga. No jogo de ida, Ney Franco surpreendeu a todos e escalou no time titular o jovem meio-campo Renato Augusto, além de ter mudado radicalmente o esquema tático do time, colocando um 3-6-1. O primeiro tempo terminou empatado em 0-0, com as duas equipes buscando a todo custo abrir o placar, mas apenas a torcida do Flamengo foi quem gritou o gol na primeira partida, já que aos 14 e aos 17 minutos do segundo tempo, o Mengão balançou as redes com os atacantes Obina e Luizão, respectivamente. Na partida de volta, o técnico do Vasco, Renato Gaúcho, apostou no desconhecido Valdir Papel para tentar surpreender o Flamengo, mas logo aos 15 minutos de jogo, após um carrinho por trás em Léo Moura, o atacante vascaíno recebeu o segundo amarelo e foi expulso, despertando a ira de Portaluppi. Com 1 a mais durante quase todo o jogo, o Flamengo administrou a vantagem e fez o gol do título aos 27 minutos do primeiro tempo com o lateral esquerdo Juan, confirmando o segundo título da Copa do Brasil para o Mengão e mais um vice para o Vascão. 2011, Taça Rio. No Campeonato Carioca de 2011 só deu Flamengo, já que o clube, reforçado com o astro Ronaldinho Gaúcho, foi campeão direto, pois conquistou tanto a Taça Guanabara quanto a Taça Rio, e ainda por cima foi campeão invicto. A Taça Guanabara foi vencida sobre o Boa Vista, e o gol do título foi marcado por R10. Na Taça Rio, o Flamengo passou pelo Fluminense nas semifinais após disputa de pênaltis, já que no tempo normal o jogo acabou empatado em 1-1. Na decisão, o adversário foi o Vasco, que nas semifinais havia passado pelo Olaria. No tempo normal, a bola teimou em não entrar e o jogo terminou empatado em 0-0, o que mais uma vez colocou o Flamengo em uma disputa de pênaltis. Com o emocional mais equilibrado, o Flamengo converteu 3 cobranças e desperdiçou uma, enquanto pelo lado vascaíno a bola só entrou na cobrança de Alexandro, enquanto Bernardo, Felipe Bastos e Elton desperdiçaram as suas cobranças. Foi de Thiago Neves a responsabilidade em converter a penalidade que deu o título da Taça Rio e do Carioca para o Mengão. 2014, Campeonato Carioca. O
Campeonato Carioca de 2014 foi cheio de acontecimentos polêmicos, jogos memoráveis e erros de arbitragens, principalmente em partidas envolvendo Flamengo e Vasco. O regulamento do campeonato naquele ano foi definido da seguinte forma: na Taça Guanabara, todos os clubes se enfrentavam em turno único, onde os 4 primeiros colocados se classificaram diretamente para as semifinais do estadual, e o Flamengo, que terminou com a primeira colocação, foi declarado o campeão. A Taça Rio foi disputada apenas pelos clubes pequenos, sem a presença dos 4 grandes, e o vencedor foi o Boa Vista. Nas semifinais, o Flamengo teve como adversário a Cabofriense, onde em jogos de ida e volta levou a melhor sobre o clube da região dos Lagos, vencendo a primeira partida por 3-0 e ganhando também na volta por 3-1. Já o Vasco superou o Fluminense, empatando o jogo de ida em 1-1 e ganhando na volta por 1-0. Na decisão do título, o Flamengo tinha a vantagem de jogar pelo empate, já que na classificação geral fez melhor campanha que o Cruz Maltino. O jogo de ida terminou empatado em 1-1, com um gol do Vasco sendo marcado pelo zagueiro Rodrigo e com Paulinho marcando o gol flamenguista. No lance do tento vascaíno foi encontrada uma irregularidade, pois o atacante Everton Costa fez falta no goleiro Felipe, mas a arbitragem nada marcou. Na partida de volta, o jogo estava bastante disputado e caminhando para um 0-0, o que consequentemente daria o título para o Flamengo, mas aos 30 minutos do segundo tempo, o Vasco conseguiu abrir o placar em gol de pênalti marcado por Douglas, o que àquela altura daria o título ao time de São Januário. Porém, nos acréscimos, no apagar das luzes, quando a torcida vascaína já ecoava o grito de "é campeão", Márcio Araújo pegou um rebote na área vascaína e empurrou a bola para o fundo das redes, acabando com as esperanças do Vasco de quebrar a seca de títulos sobre o Flamengo. Na conferência do lance, foi constatada a posição de impedimento do volante flamenguista, para a revolta e fúria da torcida do Vascão. 2019, Taça Rio e Campeonato Carioca. O Flamengo na temporada 2019 investiu pesado para brigar por todos os títulos que disputar. E no Campeonato Carioca, o clube começou com o pé direito, já que o título foi conquistado. O primeiro turno do Mengão no estadual não foi lá essas coisas, já que na Taça Guanabara, mesmo com a vantagem de poder empatar, foi eliminado nas semifinais pelo Fluminense. Na Taça Rio, o Flamengo fez participação diferente, classificando-se na segunda colocação do Grupo C, e nas semifinais o adversário foi de novo o Fluminense, onde o Mengão passou pelo rival ganhando de 2-1. Na decisão do segundo turno, o Vasco, que havia eliminado o Bangu nas semifinais, e o Flamengo, que naquela semana estava priorizando os jogos da Libertadores, colocou um time reserva para enfrentar o Bacalhau. O Vasco foi quem abriu o placar aos 9 minutos do segundo tempo, em gol marcado pelo garoto Thiago Reis. E quando tudo parecia se encaminhar para o título do clube, Arrascaeta entrou em cena e deixou tudo igual aos 48 minutos do segundo tempo, forçando a disputa de pênaltis. Nas penalidades, o Mengão levou a melhor, já que converteu 3 cobranças e viu o time de São Januário desperdiçar outras 3, onde em uma delas o goleiro César fez a defesa. Nas semifinais do estadual, o adversário mais uma vez foi o Fluminense, rival que pela 4ª vez no campeonato, o Flamengo teve de enfrentar, porque nesse carioca de regulamento confuso, pode tudo, né? O tricolor foi quem saiu na frente do marcador no finzinho do primeiro tempo, em gol marcado pelo lateral direito Gilberto, e o Flamengo foi para o intervalo em desvantagem. Procurando a todo custo empatar o jogo, já que ficaria com a vaga em caso de empate, o Flamengo conseguiu deixar tudo igual aos 23 minutos do segundo tempo, em gol marcado pelo atacante Gabigol, que tinha entrado no lugar de Uribe. Na decisão do título, mais uma vez o Vasco pelo caminho, e o Mengão, demonstrando toda a sua superioridade sobre o rival na partida de ida, não deu moleza e se tivesse caprichado mais nas finalizações, poderia ter imposto uma humilhação histórica ao Cruz Maltino, já que dominou todo o jogo. No fim das contas, vitória por 2-0, em gols marcados por Bruno Henrique, e o placar poderia ter sido bem mais elástico, já que o mesmo Bruno Henrique teve um gol mal anulado. Na volta, o Flamengo com tamanha vantagem não jogou ligado no 220 volts como na partida de ida, e ficou mais administrando, o que deixou o Vasco à vontade para propor o jogo, mas foi o Mengão quem abriu o placar, em gol marcado por William Arão, aumentando ainda mais a vantagem flamenguista. Procurando a todo custo balançar as redes, o Vasco conseguiu chegar com perigo e fez Diego Alves trabalhar, mas 4 minutos após ter entrado no lugar de Arrascaeta, Vitinho fechou o caixão vascaíno e confirmou o 35º título carioca do mais querido. Fala aí galera flamenguista, gostaram do vídeo? Pois não esqueça de deixar o seu joinha para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal para fortalecer no crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo tema.